Naturalmente tem os seus detalhes próprios, as suas circunstâncias, tanto na recepção, quanto no encaminhamento, quanto na história do Espírito que o Espírito apresenta. Tem, tudo. E isso é examinado no seminário. Portanto, a primeira parte do seminário é destrinchar essas partes, e sobretudo a recepção. Porque é na recepção que as coisas podem se complicar de vez. E nem começou o atendimento. Você diz, boa noite, meu irmão. Eu pergunto, pode-se usar isso? Pode. Ninguém está impedido de dizer boa noite, nem bom dia. Boa noite. Agora, pode ser que o Espírito, nós já sabemos isso da doutrina, que o Espírito não esteja no tempo que seja o nosso. Se ele desencarna... Está cristalizada a ideia. Se ele desencarna num processo traumático, com sol a pino, ele guarda essa imagem, ainda que não se lembre do desenrolar do fenômeno biológico conhecido como morte, porque nós não fomos preparados para enfrentar a morte, e isso vai para o arquivo do inconsciente. Ele esconde isso. Então ele só lembra de um pouquinho antes. É muito comum os espíritos reclamarem que estão morrendo afogados, por exemplo, e eles só falam daquele começo. Eu vou morrer afogado, socorro, eu vou morrer afogado, eu estou morrendo. Ele está condicionado àquela situação, então? Porque ele não afunda, morre, e nem morre, sai fora do corpo, olha lá para baixo e o que será que aconteceu aqui? A gente não faz isso. Por quê? Porque você quer ser salvo. É por isso que você repete, na esperança de que alguém o salve. E aquilo fica na mente, repetidamente. E aí o esclarecedor recebe o Espírito e tenta... E fala boa noite. Já começou errado, né? Pode ser que o Espírito esteja tão perturbado que ele nem ouça que você fez uma referência a tempo. Mas pode ser que ele tenha desencarnado de maneira difícil, por exemplo, sofreu um ataque do coração. E aquilo foi fulminante. Ele não se deu conta, portanto não traumatizou tanto. Mas ele estava num barquinho a céu a pino pescando quando surgiu o momento da transição. Ele apaga aquilo que não interessa, começa só a falar que está com um pouco desconfortável e tal. E aí você fala boa noite. Se o espírito tiver um pouquinho assim de entendimento, ele vai perguntar, mas será que esse sujeito está me vendo? Segundo, boa noite, meu irmão. Ora, como é que eu sei se o espírito não falou nada, se é irmão ou se é irmã? Sem contar o fato que, se for um espírito agressivo, ele pode reagir negativamente com essa história de chamar de irmão. Eu não sou irmão, seu coisíssima nenhuma. E se você chama de irmã, ele vai se sentir ofendido? Eu aprendi isso porque eu fui atender um espírito numa médium que tinha uma voz muito feminina e mais fina do que o normal das mulheres, né? E me dirigia a esse espírito como, meu irmão, aliás, ou minha irmã. E o espírito reagiu, parou, deu uma fungada no médium. Escuta aqui, o senhor está me estranhando, é? A situação bem inusitada, né? Foi aí que eu aprendi, cuidado com o que você fala. Está certo que a maioria dos espíritos que aparecem necessitados nessa área são na área masculina, os agressivos, alguma coisa assim, não é? A mulher é mais coração, mais dócil, mãe, isso pesa muito também, né? Mas existem espíritos também femininos nessa situação. Portanto, boa noite, meu irmão, é inadequado. Outra coisa que se usa muito é adjetivar. Boa noite, meu querido, não é? Meu anjo. Pode usar? Eu costumo dizer que pode, mas pode complicar. Você chama um espírito agressivo de meu anjo? Tem que ir até com cuidado, né? Uma prudência. Eu não sou anjo coisa nenhuma, eu já ouvi isso. Você nem me conhece. Portanto, referências a tempo, a sexo, adjetivações. Por exemplo, dizer que ele deve falar em nome de Jesus. Eu não sei qual é o profeta dele. Se ele for hebreu, judeu, o profeta maior dele é Moisés. Para aqueles que não aceitaram, naqueles que não são cristãos, porque os judeus cristãos aceitam Jesus como profeta maior. Se ele for muçulmano, o profeta dele é Maomé. Ora, eu já começo a encrenca no início. E poderá ocorrer também de um espírito manifestante não ter nenhum conhecimento do espiritismo e ter até um certo preconceito contra o espiritismo. Isso também pode acontecer? Exatamente. O André Luiz configura nessa obra que está aqui em cima de nossa mesa, Desobsessão, ele diz o seguinte: o atendimento aos espíritos é como se você estivesse no hospital. Eu pergunto, no hospital, quando você chega com um problema, eles perguntam qual é o seu profeta? Ninguém faz isso. Pergunta o que está acontecendo. O que está acontecendo? Onde é que está doendo? Não é? E é isso que a gente deve fazer, ir direto ao assunto. Qual é o problema? Então o segredo é tentar descobrir
a causa da aflição do espírito. Sobretudo se essa aflição é superlativa. Tem espíritos que não sabem onde estão, eles não estão propriamente aflitos, isso não incomoda tanto, mas eles não estão sabendo o que está acontecendo. Então, você também pode ir direto ao assunto, perguntando como é que tudo começou a ficar confuso, se ele lembra de alguma coisa. Você vai descobrir a causa. Então, o foco é, qual é o problema? Quando isso não está claro, as perguntas devem ser feitas no sentido de elucidar. Portanto, o esclarecedor deve usar como ferramenta a pergunta, para descobrir... Mais perguntas do que tentar convencê-lo. Exatamente. Pela pergunta você descobre o problema, e quando você quer empurrar, por exemplo, eu aprendi isso. Não, você tem que fazer isso. Quem é que gosta de ser obrigado a fazer alguma coisa? Imposição também não funciona com os espíritos. Não, pergunta para qualquer pai e mãe que sabe que quando força muito as crianças, elas